Vamos em frente aqui. Deixa eu pegar o André, ele já está na sala com a gente. Deixa eu colocar aqui, dar um pin aqui. Pronto! André, muito bem-vindo ao DevOps Experience. Primeira vez do André aí. Tá Boa acompanhando... tarde, meu amigo. Boa tarde, está acompanhando desde cedo, hein? Conseguiu dar risada, pelo menos, André? Demais. Tô dando risada com o que vai acontecer agora nesse próximo Kahoot aí que você tá prometendo um Macarena. Já Será que pede pro vai? Xelão deixar no. Ah, vai. Certeza que vai. Então vamos ver. Boa apresentação, André. Valeu. Obrigado, Daniel. Valeu. Boa tarde, pessoal. Primeira vez participando aqui no DevOps Experience. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ah, tô acompanhando desde cedo aí, como disse o Daniel, né? E minha primeira contribuição, espero que a primeira de várias, só teve gente fera até agora aí. Tava com um olho no peixe, outro no gato, vendo as palestras, né? Então, espero contribuir à altura aí para o que vem sendo esse evento até agora no dia de hoje, tá? Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Todos bem? Belezinha? Deixa eu ver se eu vou apanhar legal. Deixa eu ver se eu vou apanhar do Zoom aqui. Vamos lá. Beleza, galera. É o seguinte, a palestra de hoje é sobre o Red Hat Satellite. Alguns de vocês já devem conhecer, utilizar, provavelmente aí, imagino que outros não. Ah, acho que tem muita gente aí que conhece algumas poucas funções do satellite, né? Ele é um monstrinho aí cheio de perninha legal, cheio de funcionalidade. E normalmente tem tanta funcionalidade que normalmente é difícil ver um cliente utilizando todas as funcionalidades do satellite, tá? Então a ideia hoje é falar um pouquinho sobre todas essas funcionalidades. Não são tantos slides assim, eu foquei um pouquinho mais na parte de demo, de demonstração, porque eu sou daquele tipo que precisa ver a coisa funcionando para entender o conceito, né? Então, vamos lá. Falando só um pouquinho sobre mim, né? Quem eu sou. Sou formado em ciência da computação, deixei aí o QR Code do LinkedIn para quem quiser entrar em contato, se conectar. Estou trabalhando há 2 anos na Red Hat, sou consultor de plataforma, arquiteto também. Trabalho há mais de 20 anos com Unix, né? Minha jornada, maior parte da minha carreira aí foi focada em Unix, né? Fui sysadmin por um bom tempo. E agora na Red Hat tenho trabalhado com os produtos de plataforma, IDM, Satellite, OpenShift, Ceph, por aí vai, tá? Comecei com os Unix comerciais, né? HPUX, AIX, Tru64, e também Linux, lógico, né? E hoje tô aí há 2 anos na Red Hat com esse cargo de consultor. Coloquei um bullet aí de uma certificação que eu carrego com orgulho, que é essa RHCA 2, né? Nível 2, que é uma certificação que a gente precisa ter aí um total de 7 certificações para chegar no RHCA, né? Então, eu coloquei como ponto de destaque aí também, porque eu carrego com bastante orgulho. E bom, vamos lá. Sobre o Satellite. O que que é o Red Hat Satellite? Para quem não conhece e não tem o conceito, é uma ferramenta para nos auxiliar no gerenciamento dos nossos servidores Linux, tá? É um conjunto de projetos open source aí, que a Red Hat empacotou como uma solução que oferece uma bela de uma automação para facilitar aí a nossa administração no dia a dia, tá? Como eu disse, ele tem várias funcionalidades, né? Nesse slide aqui a gente vê falando um pouquinho de 3 das funcionalidades principais, mas eu vou passear com vocês aí pelo satélite para mostrar que ele pode fazer muita, muita coisa legal, né? Hoje em dia a gente escala nosso ambiente, a gente tem muita máquina para gerenciar, e sem esse tipo de ferramenta, sem essa automação aqui que o satélite dá para a gente, por exemplo, vocês vão ver que depois, uma vez acostumados com uma ferramenta dessa aqui, é difícil largar a mão, né? Eu sou apaixonado pelo produto, mexo há muito tempo com ele já, e depois é um caminho sem volta, né? É uma ferramenta aí que dá muito recurso legal para a gente.
Vocês vão ver. Coloquei como esse primeiro slide aqui, só um deparo aqui dos projetos Community e do Enterprise, porque assim como outros produtos da Red Hat, né, o Satellite ele tem o seu projeto Upstream, que é o Foreman, né, tá aqui na partezinha de baixo, e esse aqui que estão, os nomes que estão em cima das setinhas aqui, né, é o que a gente chama de projeto, né, então desse lado aqui a gente tem um projeto, desse lado aqui a gente tem um produto, né? Qual que é a diferença? Esse aqui são os projetos community, né? Que dão origem a alguns dos produtos comercializados através de subscrição pela Red Hat, tá? Então, por exemplo, no caso do Foreman, né? O projeto Upstream do Satellite, o OKD do OpenShift, não está aqui, mas, por exemplo, o AWX é o Upstream do Ansible Tower, que virou agora o Automation Platform, né? E por aí vai. Cada um tem o seu, tá? Com o Satellite não seria diferente, tá bom? O Satellite, ele não está incluso na licença do RHEL, tá? Do Red Hat Enterprise Linux, ele necessita de uma subscrição à parte, mas eu mostro aqui também para quem tem interesse, para quem nunca viu, vocês conseguem aí fazer um labzinho, testar, ver a cara do Foreman, tá? É claro que não são exatamente iguais, né? São muito parecidos. Se você instalar um Foreman e navegar ali pela interface, questão de funcionalidade, você vai ver que as coisas são muito parecidas e naturalmente os projetos upstream, eles têm até mais funcionalidade às vezes do que o próprio produto, tá? Por quê? Porque ele é a versão de desenvolvimento, né? É a versão que a comunidade está trabalhando ativamente ali, desenvolvendo, tem mais updates. Então é natural que no projeto upstream a gente tenha às vezes mais funcionalidades, tá? Porque quando isso vai para a Red Hat, né, que aí a gente faz aí a nossa certificação, curadoria do produto, certifica para algumas plataformas, né? Então coisas que não são tão estáveis, tal, obviamente são cortadas dali, né? Porque esse aqui é tendo em vista o uso enterprise da ferramenta, tá bom? Vamos lá. E por que que a gente utiliza o satellite no dia a dia, né? Para gerenciar nossa infraestrutura Red Hat. E por que que está a nossa infraestrutura Red Hat aqui? Porque o Satellite é uma ferramenta para a gente gerenciar produtos da Red Hat, tá? Uma das funções mais conhecidas do Satellite, por exemplo, é ele na função como provedor de conteúdo, provedor de repositório ali para nossas máquinas Linux, né? Funciona com CentOS, com outras distribuições baseadas em RPM. A gente sabe que funciona, né? Tem bastante gente que usa, mas oficialmente o suporte dele é para clientes da Red Hat, tá bom? Inclusive o Foreman que eu falei agora há pouco, ele tem até ali nunca testei, tá? Mas eu vi que no projeto Upstream tem uma opção ali para a gente habilitar repositórios de Debian, tá? E apesar de até ter essa opção no instalador do Satellite, não é suportado, veio do projeto Upstream. Assim como o CentOS, Rock Linux, etc., não são suportados oficialmente, mas a gente sabe que, né, a maioria dos clientes tem ambientes heterogêneos aí, então eles tomam proveito aí de toda a automação, de tudo que o Satellite fornece para colocar outros sabores de Linux aí, principalmente baseados em RPM, para a gerência do Satellite, tá bom? Não percam tempo tentando fazer funcionar aí com outras distribuições, o Satellite que não vai dar bom, tá? Gerenciamento de conteúdo simplificado, né? Então, falei aqui da gerência de repositórios que o Satellite faz e como a gerência dos pacotes está ali na nossa mão, né? A gente consegue montar repositórios customizados, combinar repositórios para dar para a máquina exatamente só aquilo que ela precisa, né? Uma máquina de banco só precisa enxergar os repositórios base de Linux e do banco, uma máquina de Docker precisa enxergar os repositórios de Docker e por aí vai, cada uma no seu quadradinho ali, né? E a gente usando recursos ali de Content View, a gente consegue versionar esses repositórios e ter um controle bem legal ali de quais pacotes, quais versões a gente está dando aí para as nossas máquinas, né? Desenvolvido em escala. Eu vou passar um slide para vocês ali onde eu mostro um pouquinho da arquitetura do satélite, mas o conceito é simples, né? O satélite ele é bem escalável porque ele tem um conceito de proxy, né? Dentro do satélite, quando você tem uma instalação a mais simples possível, ali onde você tem tudo rodando dentro de uma máquina só,
você tem o chamado capsule, né? O capsule é como se fosse um proxy do satellite, né? Você pode, por exemplo, ter um satellite centralizado, né? E se você tem vários data centers, por exemplo, você coloca um capsule em cada data center para ter o seu conteúdo mais próximo dos hosts, né? Você tem mais performance, menos latência e você consegue dedicar algumas funções para esses capsules que estão separados aí, para eles executarem localmente aquelas funções, tá? E aí assim você distribui sua carga e o conteúdo está pertinho de cada host ali que precisa, tá? Integração de sistemas simplificados. O satellite ele se integra de diversas maneiras com várias outras ferramentas. Então, por exemplo, você pode usar os hosts que estão no seu satellite, né? E idealmente todos os teus Linux vão estar ali cadastrados no teu inventário do satellite. Você pode carregar o inventário do satellite como um inventário dinâmico do AP, por exemplo, né? Quando eu falo AP, eu estou me referindo ao produto da Red Hat, o Ansible Automation Platform, né? Que muita gente conhece como Ansible Tower. Esse é um novo nome, né? Você pode fazer a autenticação via ODAP, você pode fazer provisionamento on-premise, provisionamento na cloud, no OpenStack, no VMware. Então ele se integra muito bem com várias ferramentas. Eu vou falar um pouquinho de provisionamento hoje aqui também, está na parte do hands-on. Então vou mostrar para vocês verem como é bem legal. E gerenciamento de configuração melhorado. Como o teu parque é grande, né? Então a gente normalmente usa alguma gerência de configuração, seja Puppet, Ansible. O Satellite ele permite, né? Ele inclusive suporta ser um Puppet Server, né? Tem bastante cliente usando ele aí como isso. Inclusive, isso foi uma das funções que numa das últimas versões a Red Hat chegou que não ia dar continuidade nessa funcionalidade, né? Do Satellite sendo um Puppet Server. E aí tivemos o feedback aí de muitos clientes falando que, poxa vida, mas a gente investiu tanto tempo aí em código, em automação via Puppet, né? E agora a gente vai ter que migrar, vai ter que reescrever tudo isso em Playbook e Ansible, né? Então foi mantida essa funcionalidade, né? A gente pode fazer gerência de configuração com satellite usando Puppet, usando Ansible. Vou mostrar um pouquinho de Ansible Roles para vocês. Isso está mantido. Não vem habilitado por padrão agora, é suportado como um plugin, mas ainda funciona e funciona muito bem, tá bom? Vamos lá. Gerenciamento de conteúdo, essa é a feature mais conhecida do Satellite, né? Tem muito cliente aí que usa o Satellite só como um gerenciador de repositório, e aí a gente vai trabalhando ao longo dos tempos, né? Vai fazendo aquele processo de adoção do software, né? E vai mostrando mais coisas que o Satellite fornece, e aí eles acabam utilizando o produto como um todo, né? Mas essa é a feature mais conhecida, né? Falei um pouquinho, né, que você pode fazer curadoria, combinar os repositórios, customizar, criar produtos, versionar conteúdo de repositórios para você ter um baseline bem específico ali, né, para você ter certeza que todas as máquinas estão na mesma versão, se assim você quiser, né? E essa parte aqui de distribuição do conteúdo mais próximo possível do destino é aquilo que eu estava falando que a gente consegue fazer com a feature do Capsule, tá? Gerenciamento de patch. Não deixa de estar dentro ali da parte de conteúdo também, né? Mas você consegue de uma maneira fácil, né? Assim como atualizar pacotes, você consegue aplicar erratas, aplicar patches, inclusive ver o que tem de patch errado, de erratas recomendadas ali no satellite, tá? E aí você consegue, por exemplo, usando os filtros do satellite, que é uma feature excelente também. Imagina você tem lá 2.000 hosts cadastrados no satellite, você consegue fazer filtros de quais hosts precisam aplicar aquele patch, ou qualquer outro tipo de filtro por host group, que é uma maneira de você agrupar host, e aplicar só para aquele conjunto específico de máquinas, só aquele determinado patch, só aqueles que não precisam de reboot, e por aí vai, tá? E provisionamento, que é uma parte bem legal do satellite, né? A gente pode, óbvio, né, importar hosts que não foram provisionados pelo satellite. Então, imagina que eu já tenho um parque hoje que não é gerenciado pelo satellite. Eu posso colocar lá o meu satellite e importar todos esses hosts para serem gerenciados pelo meu satellite. Assim como eu posso fazer integração dele com Compute Resource. O que é um Compute Resource no mundo do provisionamento, né? É
um pool de recursos onde eu vou lançar novas VMs, né? Então, por exemplo, eu posso fazer provisionamento na AWS, posso fazer no OpenStack, posso fazer no Heavy, posso fazer no VMware e por aí vai, tá? Então, e existem várias maneiras de eu fazer esse provisionamento. Vou mostrar uma delas para vocês hoje, para vocês verem como é simples isso, né? E gerenciamento de subscrições. Então, no meu satellite, quando eu vou começar a configurar, quando eu vou começar a usar meu satellite, eu importo lá um manifesto, né? Esse manifesto diz quais são as subscrições que eu tenho direito a utilizar ali no meu ambiente, e eu posso subscrever meus hosts àquelas subscrições e a partir dali começar a consumir o meu conteúdo através do satellite, tá? Recursos adicionais. Bom, aqui é um pouquinho do que eu já falei, né? De Ansible e Puppet. Automação integrada é aquele lance de a gente poder importar o inventário do satélite como um inventário dinâmico no Tower. E essa última parte é muito interessante, que é compliance com OpenSCAP, tá? É uma coisa que é legal de mostrar, mas basicamente você consegue fazer um baseline ali de segurança para os teus hosts, né? Você define uma política de segurança e você roda um scan nos teus hosts e você tem um reporte muito bem detalhado ah, de onde os hosts estão falhando ou estão de acordo com aquela política que você definiu. Então, por exemplo, eu pego alguns modelos, né, eu consigo pegar alguns modelos que já são bem divulgados na internet, por exemplo, o PCI DSS, que é um padrão aí que as empresas que operam cartão de créditos de crédito têm que ser compliant com esse benchmark, né? Então eu consigo baixar esse benchmark, customizar o que eu quiser, né? Eu consigo retirar ou colocar recursos adicionais ali para o que faz sentido ou não para o meu ambiente e rodo um scan e a partir dali eu tenho um dash para ver o quanto do meu ambiente está compliant ou não com aquela política. E aí um pouquinho do que eu já falei sobre a arquitetura, né? Eu posso ter desde a instalação mais simples do satélite, ou seja, uma única máquina, né, com o menor tamanho possível ali, uma máquina com uma instalação básica aí de satélite precisa aí de 20 gigas de RAM de memória, né? E já tem um capsule embutido. E com essa máquina eu consigo gerenciar, no mínimo aí, claro que depende do workload que eu vou estar rodando no meu satélite. Se eu tenho muita política de OpenSCAP rodando, se eu tenho muita Ansible role executando o tempo todo, se meu Puppet está lá bombando ou não, mas eu consigo gerenciar muita máquina aí somente com um capsule, tá? E se eu precisar escalar, se eu tiver vários data centers, precisar distribuir isso, precisar colocar um na nuvem, precisar colocar um capsule replicado em outro data center, eu consigo, tá? Satellite é multi-tenant, então dentro dele, por exemplo, eu consigo dividir também os meus hosts por organização, por data centers diferentes, e eu consigo montar a minha arquitetura com esses capsules de acordo com isso, tá? Então, vamos ver isso aí um pouquinho na prática, como é que funciona, que eu acho que fica mais fácil de entender. Ah, deixa eu fazer aqui meu login no satellite. E é essa hora que a gente ora para Nossa Senhora do Santo Demo, né? Para ver se tudo funciona no demo conforme a gente planejou. Mas eu vou mostrar para vocês a carinha inicial dele para ver do que a gente está falando, tá? Ah, então aqui a gente tem o nosso dash inicial do satellite, né? O que vocês veem aqui em cima é o que me dá contexto para onde eu estou trabalhando, tá? Como eu disse, o satellite ele é multi-tenant. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro menu é o que a gente chama de organization, né? Eu consigo ter várias organizações aqui dentro e filtrar por contexto, né? Nesse meu caso aqui eu só tenho uma organização de lab, né? Como exemplo, e um location cadastrado, que poderiam ser diversos data centers aqui. No meu caso, eu estou usando a IBM Cloud. Esse vCenter está na IBM Cloud para fazer esse lab, né? Então, esse é o único location que eu tenho aqui, tá bom? E aqui, logo na tela inicial, eu tenho um dash que me fala o status, quantos hosts eu tenho cadastrado, eu tenho meus conceitos aqui de Content View, o status de compliance do meu ambiente, né? Se os últimos jobs que eu estou rodando no ambiente, se deram certo ou não, ele me dá um overview geral aqui, né?
Deixa eu navegar um pouquinho aqui pelos menus para mostrar para vocês. É bastante coisa para mostrar em pouco tempo. Claro que eu não vou passar por todas, né? Mas, por exemplo, aqui na parte de conteúdo, eu falei que ele faz o gerenciamento de subscrição, né? Então, no meu caso aqui, eu vou lá no Red Hat Portal, né? No access.redhat.com, gero um manifesto com todas as subscrições que eu tenho, é um manifesto no formato específico do Satellite, e eu importo ele, e esse manifesto me fala quais são as subscrições que eu tenho direito de utilizar, tá? No meu caso aqui, é um SKU de funcionário que me dá direito a qualquer subscrição aqui, tá? Mas, por exemplo, se o cliente tem VMware, provavelmente ele vai ter uma subscrição do tipo Virtual Data Center, né? Que é a subscrição que vai me dar direito ali a utilizar várias VMs RHEL dentro daquele hypervisor. Então, elas apareciam listadas aqui e quantas eu estou consumindo dessa subscrição, tá? Além disso, dentro da parte de conteúdo ainda, né? Então, eu estou falando da primeira feature do Satellite aqui, que é a gerência de conteúdo, repositório, tá? Eu venho aqui, por exemplo, nos meus repositórios Red Hat. Então, por exemplo, esses aqui são os repositórios que eu habilitei para ele fazer o sincronismo, né? Então, já que o meu Red Hat ou o meu Satellite ele vai ser o meu gerenciamento central de repositório, né? Eu escolho quais são os repositórios que eu quero sincronizar. Para o caso da demo aqui, né? Para esse nosso exemplo aqui, eu tenho sincronizado conteúdos de RHEL 8 e RHEL 9, tá? Vocês podem ver que tem alguns repositórios aqui que são repositórios de RPM e outros repositórios que são de Kickstart, tá? Aqui no comecinho aqui eu consigo filtrar por tipo de repositórios, né? Se é de Source RPM, Debug ou por Kickstart, por exemplo. Por que que eu tenho os repositórios de Kickstart habilitados aqui? Porque eu vou fazer uma demonstração também, fazendo um provisionamento via Kickstart no Satellite. E para isso eu preciso ter esse tipo de repositório habilitado, né? Então, selecionei quais são os repositórios que eu vou sincronizar. Eu crio um plano de sincronismo aqui, que vai fazer um sincronismo diário, semanal, etc., da maneira como eu defini aqui, tá bom? Depois de sincronizado, aí eu vou para os conceitos de repositório dentro da view de content ainda, né? Um dos principais conceitos aqui é o conceito de content view, né? O que que é um content view? Dentro de um content view, eu agrupo aqueles repositórios que eu vou fornecer para os meus hosts, né? Então, por exemplo, dentro de um content view de RHEL 9, eu coloco todos aqueles repositórios que fazem sentido a gente entregar para um host que é RHEL 9, tá? E aqui é uma boa prática a gente entregar para a máquina somente aquilo que ela precisa, né? Então, eu não faço um repositório gordão lá e coloco todos os repositórios que estão no meu satellite e dou todos aqueles repositórios para a máquina, né? Então, se é uma máquina de RHEL 9, ela vai enxergar os repositórios base de RHEL 9 mais aquele propósito específico que a máquina tem. E aí isso vai ser um Composite Content View, que é uma junção de repositórios, né, um agrupamento de repositórios que eu vou mostrar na sequência. Mas, por exemplo, dentro de um Content View de RHEL 9, eu tenho os repositórios base de RHEL 9. Quais são os repositórios base? O BaseOS e o AppStream, tá? Tenho também aqui os repositórios de Kickstart, por quê? Porque eles eu vou utilizar para provisionamento, então faz sentido eu ter esses repositórios dentro de um Content View de RHEL 9, porque eles são relacionados ao produto, tá? São repositórios base do RHEL 9. E como ele é um cliente de satellite, eu coloco também o repositório que tem as ferramentas do satellite, né? Para essa máquina ser um cliente do satellite, tem alguns utilitários, que é esse Red Hat Satellite Client for Hell X, que é a versão do cliente que eu estou usando aqui no caso, tá? Voltando para a aba de Content View, por exemplo. Eu não tenho nenhum Content View aqui, nenhum Composite Content View, né? Mas, por exemplo, normalmente a gente cria lá uma máquina com um propósito, né? Então, se essa máquina aqui, por exemplo, ela vai ter MongoDB. Poxa, eu vou criar um produto lá de MongoDB, cadastrar um repositório para o meu MongoDB e vou associar com um Composite Content View. Para o caso dessa demo aqui, eu peguei, por exemplo, um repositório de Zabbix, né? Então, por exemplo, imagina que essa máquina aqui, eu quero ter um parque muito grande, tenho 2.000 máquinas e não quero que todas essas máquinas fiquem indo para a internet buscar o repositório dos Zabbix. Vou cadastrar um produto local aqui, tá? Então tem um conceito de produto. Eu consigo criar produtos de terceiros aqui e colocar repositórios para eles, tá? Então, por exemplo,
vem o navio de produto. Hoje eu só tenho esse produto, que é o meu réu, que está cadastrado aqui, o meu conteúdo base, né? Vou criar um produto chamado Zabbix. Opa, Z não, né? Ele está removendo. Ele cria uma task para remover, tá? Por isso que ele não some de imediato. Então, criei meu produto Zabbix e dentro dele eu vou cadastrar o meu repositório aqui. Qual que vai ser? Ah, vai ser o meu repositório de Zabbix Hell 9, porque aí dentro do produto Zabbix eu vou fazer um repositório para Hell 9, um para Hell 8 e por aí vai, tá? Quais são os tipos de conteúdo suportado aqui, né? Quais são os tipos de repositório? Ansible Collection, Docker, eu consigo criar um repositório do tipo Docker, ou seja, eu consigo guardar imagens dentro do satellite. Por exemplo, se eu for fazer uma instalação de Ceph, as últimas versões do Ceph, ela é toda containerizada, né? Então, uma instalação de Ceph é baseada em containers. Eu consigo fazer um repositório do tipo Docker, fazer o pull de todas as minhas imagens aqui para o meu satellite, dar isso para um host através de um Content View e ele serve como um registry local. Eu tenho todas essas imagens armazenadas aqui. É comum a gente utilizar esse cenário, por exemplo, no caso de Ceph, no caso de OpenStack, eu armazenar essas minhas imagens localmente, tá? Do tipo file e do tipo YAML, que vai ser o que eu vou utilizar aqui. Vou colocar o endereço do meu repositório upstream, né? Então, meu repositório de Zabbix para Hell 9. Coloquei a minha URL do upstream. Como é pública, não preciso colocar aqui username, password, nada disso. Download policy, né? Vou deixar para ele fazer on demand, ou seja, só quando não é uma boa prática a gente deixar on demand. Eu vou deixar para o caso aqui da demonstração, porque no dia a dia a gente usa esse mediate, tá? Isso quer dizer que ele vai fazer o sync daquele repositório full todo agora. O on demand quer dizer, ele baixa ali o metadado, faz o cache e quando ele for fazer a instalação do pacote pela primeira vez, ele baixa aquele pacote, vai fazer a instalação no outro pacote e por aí vai. Então faz muito mais sentido aqui no caso de uma demo, né? Então on demand, fiz um save, beleza, tenho 0 packages aqui, né? Então eu vou lá no meu sync status, poderia colocar ele dentro de um sync plan, mas eu não vou criar um plano de sincronismo para ele, né? É só para a nossa demo aqui. Então eu vou ver aqui, o meu produto Zabbix nunca foi sincronizado. Vou fazer um sync rápido aqui. Ele vai baixar lá os metadados, né? Vai ver quantos pacotinhos eu tenho lá no repositório. E beleza, 229 RPMs. Legal. Então vamos lá agora voltar para o meu Content View. Lembra aquele meu host que é Hell 9? Eu falei que eu quero dar para ele lá um conteúdo além do Hell 9. Eu quero dar os repositórios de Zabbix para ele, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou criar primeiro o meu Content View de Zabbix. CV Hell 9 Zabbix. Esse aqui vai ser um repositório do tipo normal ainda, tá? É nele que eu vou colocar falar, olha, esse aqui é o meu repositório que tem lá meus pacotinhos lá no upstream do Zabbix, tá? Criei meu Content View e vou adicionar o repositório lá que eu acabei de cadastrar naquele produto que eu criei. Adicionar repositórios. Legal. Depois disso, eu tenho que publicar uma versão daquele repositório. Não adianta eu fazer todos os meus paranauês aqui e não publicar essa versão. Não vai ser enxergado pelos hosts, tá? E aí que a gente chega no conceito de versionamento e baseline de Content View, tá? O que que acontece? Dentro do satellite, você está vendo aqui, ele vai publicar a versão 1.0, né? E eu vou promover essa versão, essa primeira versão, para os meus lifecycle environments que eu tenho cadastrados aqui, né? Previamente, isso aqui também é tão simples quanto dar um nome e criar meus lifecycle environments, tá? Por exemplo, eu criei esse library aqui, default, é o que vem com o satellite, tá? E eu criei um lifecycle environment de dev e outro de prod aqui. E aí eu posso escolher na hora de publicar esse repositório, falar para onde eu estou publicando esse repositório. O que que eu ganho com isso? Eu ganho controle porque, por exemplo, imagina que eu estou
trabalhando com, sei lá, vou pegar um exemplo de um caso real aqui, fui fazer o upgrade de um finado cluster, né? Então, nesse cluster, eu tinha que fazer alguns testes e tudo, um ambiente bem crítico para o cliente, e eu tinha que fazer um lab de teste, etc. Testei, validei aquela solução, e eu sei que aquela solução está testada com aquela versão específica daqueles pacotes que eu publiquei na versão 1.0. Né? Então, mesmo que eu publique novas versões desse repositório depois, né, o meu sync plane vai lá, vai atualizar os pacotes, pô, tem uma versão mais atual do Gluster, ele vai baixar aquele pacote novo. Só que na hora que eu for fazer o upgrade de um outro node, por exemplo, eu falo, poxa, mas eu queria utilizar a mesma versão que eu testei lá naquele baseline, na versão 1.0, então eu dou essa versão 1.0 para aquele host que eu vou fazer o próximo upgrade para ter certeza que eu vou usar a versão que eu já testei daquele pacote, tá? Nesse caso aqui, minha primeira publicação, posso colocar aqui uma descrição e falar que eu vou promover isso aqui de uma vez só para os meus ambientes de dev e de prod, tá? Vou dar um finish, ele starta uma task aqui que eu posso acompanhar ou não. Normalmente é rápido, né? Beleza. Tá publicando lá, deixa eu ver se ele terminou. Beleza, publicou. Então agora eu quero juntar essas duas coisas aqui, ó. Eu quero juntar um Content View de Hell 9 com os meus repositórios de Zabbix. Esse é o conceito de Composite Content View, tá? Então eu coloco aqui, costumo colocar um prefixo de Composite Content View, Hell 9, Zabbix, para ficar bem intuitivo aqui o que eu tenho dentro desse Composite Content View. E esse auto-publish aqui quer dizer, quando eu mexer dentro de cada um dos repositórios que vão fazer parte desse Composite Content View, ele dá um trigger aí automático para publicar uma nova versão desse Composite Content View, tá? Então, eu vou selecionar quais são os Content Views que eu quero agregar dentro desse Composite. São esses dois aqui. Vou dar um Add e falar que na hora da publicação, para ele sempre atualizar para a última versão desses repositórios. E aí não adianta nada, né, se eu não publicar uma nova versão do Composite Content View. Assim como o Content View, o Composite Content View, eu faço, monto e publico a versão. Beleza, legal. Está publicando aqui. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Esse aqui tem mais coisas amarradas ao conceito de content, mas é muita coisa para mostrar. Se der tempo, eu volto aqui para falar com um pouquinho de mais detalhe, tá? Mas agora o que eu quero mostrar para vocês, por exemplo, dentro da parte de hosts aqui, eu tenho os meus hosts gerenciados, tá? Então, por exemplo, tenho aqui o meu demo Hell 9 01, 02, 03. Esses hosts aqui foram alguns que eu já provisionei como teste, partindo do meu próprio satélite. Mas suponha lá que eu vou fazer uma nova instalação no meu satélite, eu quero importar, eu quero cadastrar um novo host para consumir conteúdo, para ele ser um cliente aqui do meu satélite. Como é que eu faço? Eu tenho um host aqui que é o meu 00, que não está no meu satélite ainda, né? Então, se eu der um repolist, ele não está registrado em lugar nenhum, né? Ou um subscription manager repos menos menos list, não tenho nada associado a ele, tá? Poxa, se eu usar aqui meu subscription manager register, que é a maneira para a gente cadastrar, por exemplo, um host num CDN da Red Hat, onde ele vai ver que eu vou cadastrar no meu CDN ou no meu satellite? Tem um arquivinho de configuração aqui que eu não preciso alterar na mão, tá? É só informacional, rhsm.conf. Dentro desse cara aqui, ó, como esse cara, né, uma instalação, por exemplo, fresh de Hell, ele está falando, olha, busca conteúdo lá no CDN da Red Hat, né? Ele não conhece o meu satellite ainda. Então, o que eu vou fazer? Vou lá no meu satellite, na parte de hosts, eu vou registrar um novo host. Eu criar um host quer dizer que eu vou provisionar uma VM, é o que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Nesse caso aqui, eu quero registrar um host que já existe no meu ambiente, né? Ele me abre a telinha aqui, ó. Lembra que eu falei que ele é multi-tenant? Se eu tivesse vários organizations, vários locations, eu escolheria aqui. Esse conceito aqui eu não mostrei para vocês, mas eu vou passar daqui a pouco pelo conceito de host group, que é uma das maneiras de eu agregar,
combinar os meus hosts dentro de um grupo que faça sentido. Posso organizar aí por aplicação, por versão de réu, como fizer mais sentido para eu gerenciar meus hosts. Nesse caso aqui está por versão de réu, tá? Na verdade, ele é um réu 9, né? Então, vou colocar ele dentro de um host group de réu 9. Vou marcar em secure aqui, porque no meu caso aqui está usando um certificado autoassinado para ele não dar problema da primeira vez que ele vai fazer essa comunicação. E o conceito de Activation Key eu mostro para vocês depois também, mas é um conceito aí que amarra o host group com o Content View. Vou selecionar aqui um Activation Key que eu criei para réu 9. Beleza. Aqui eu tenho algumas coisas avançadas, né? Na aba de avançado, se ele vai fazer ou não troca de chave para fazer Remote Execution, que é uma feature que eu consigo executar comandos em massa remotamente para os meus hosts. Ele faz troca de chave via SSH. Vou mostrar para vocês também. Ele já faz essa troca de chave automática com o meu satellite. Se ele vai cadastrar no Insights, essa máquina aqui também, vou falar um pouquinho rapidamente do Insights aqui para vocês também, tá? Mas beleza, vou gerar aqui o meu token, vou preencher só o básico. Ele gerou um tokenzinho aqui que eu vou copiar e eu vou executar lá no meu host. Registrando o sistema. E já está registrado. Agora ele só está fazendo a inclusão lá no Insights. Mas se eu der uma olhada aqui, por exemplo, se eu vier para a minha aba de hosts, muito provavelmente ele já está lá. Está aqui lá o meu demo réu 900, tá? Aqui nessa view, interessante que nas novas versões do satellite aqui eu posso gerenciar as colunas aqui, né? Posso colocar informações que façam mais sentido. Então, por exemplo, quero ver o IP da máquina, para mim não interessa quem é o owner, e por aí vai. Legal. Então aqui ele mostra minha coluna de IP. Cadastrou minha máquina aqui no satellite. Legal, vamos ver o que eu tenho agora de repositório? Legal. Tem aqueles 3 repositórios que eu cadastrei no meu Content View de réu 9, que é o AppStream, o de utilitários do satellite e o BaseOS, né? Vamos ver como é que ele deixou lá o nosso rhsm.conf, ó. Então aqui ele trocou, ele sabe que o provedor de conteúdo desse cara, né? Quando ele foi fazer o Subscription Manager, isso aqui já estava trocado, ele sabia que tinha que se cadastrar lá no meu satellite, tá bom? Legal, beleza. O que eu consigo fazer com isso aqui? Então, por exemplo, deixa eu mostrar nessa guia de hosts aqui. Aqui eu tenho poucos hosts, né? Tem esse aqui que eu acabei de registrar, tem os que eu já tinha cadastrado, mas dentro dessa view aqui, uma função super importante, super útil no dia a dia, é a função de fazer filtro, né? Então aqui eu estou vendo, por exemplo, 4 servidores e mais o meu satélite que ele sempre aparece aqui, né? Mas imagina aqui que você tem seus 1.000, 2.000 servidores e eu quero fazer um filtro, eu quero saber, sei lá, em qual servidor eu tenho o pacote instalado, então que o installed package contenha Tmux. Então eu posso especificar a versão aqui, né? Caso eu queira fazer um filtro mais específico, então eu poderia utilizar o operador de igual aqui, ou posso, olha, qualquer máquina que tiver Tmux, eu quero que ela seja listada aqui. Legal, faz um filtro aí para mim. Beleza, é o meu demo réu 902. E como que isso aqui é útil, né? Eu poderia pegar, por exemplo, imagina que isso aqui me resultou numa lista de 300 hosts. Eu marco todas aqui, elas, ó, e consigo executar uma ação em massa, né? Uma vez que essas máquinas já estão cadastradas como cliente do satellite, já tem chave trocada, eu consigo jogar aqui o que a gente chama de remote execution, né? Consigo fazer um schedule remote job. Isso aqui, galera, no dia a dia é útil demais, né? Por quê? Porque eu vou mostrar um pouquinho melhor ali os filtros que a gente consegue fazer, mas quando a gente registra uma máquina no satellite, ela carrega todos os fatos daqueles hosts, né? Então consigo filtrar por versão de pacote instalado, por uptime, por content view, por qual política de compliance aquela máquina enxerga, host group, versão de SO, major, minor, enfim. E aí eu consigo, nos resultados daquele filtro, executar uma ação em massa. Isso é bom demais. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou executar um comando via SSH porque já tem chave trocada.
mas eu tenho aqui, por exemplo, vários playbooks que já vêm de fábrica com Satellite. Então, eu tenho alguns playbooks, por exemplo, que já vêm, se eu quiser fazer um upgrade de HEL 7 para HEL 8, de HEL 8, usando o Leap, por exemplo, eu já tenho um playbook para fazer o Leap, a pré-upgrade check, para fazer o upgrade em si, para rodar um scan de OpenSCAP, para fazer um convert to HEL. Imagina que eu tenho uma máquina CentOS, uma máquina Oracle Linux, eu já tenho um playbook aqui cadastrado que eu consigo selecionar aquele grupo de hosts. É claro, né, que eu faço uma pré-análise, etc. Seleciono ali aquela quantidade de hosts que eu quero, rodo o job e pau no gato, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou usar um comando, por exemplo, só para exemplificar. Vou rodar um comando simples aqui, sei lá, uptime. Isso aqui poderia estar executando em 500 hosts, tá? Vou fazer mais legal aqui. Eu vou fazer um uptime aqui em todas as máquinas que eu tenho, né? Com exceção do satellite aqui, ó. Marco todas, só para mostrar isso aqui executando em várias máquinas. Schedule Remote Job, vai ser um job via SSH. Então aqui ele está resolvendo, eu posso fazer uma query dinâmica aqui, tá? Mas ele está resolvendo a query que eu fiz aqui, né? Que foi selecionando ali manualmente. Ele resolveu isso aqui para 4 hosts, e aí nesses 4 hosts eu vou executar um uptime aqui. Legal, vamos ver como é que é isso aqui. Beleza, executou nas minhas 4 máquinas com sucesso, né? Eu poderia filtrar, por exemplo, para as máquinas que ainda estão em execução, para as máquinas que deram erro e tomar uma ação só naquelas que deram falha, por exemplo, né? E se eu entrar aqui, eu vejo o resultado do meu comando, tá bom? Legal. Essa feature de Remote Execution aqui, só para mostrar um pouquinho dos filtros, eu gosto muito disso aqui. Isso aqui é muito útil no dia a dia, então olha o tanto de opção que a gente tem, ó. Filtrar por Ansible Roles, por arquitetura, por políticas de compliance, por content view que estão amarrada. Ah, se tem um CVE específico aplicável para essas máquinas, por tipo de hypervisor e por aí vai, tá? Vou seguir para a próxima feature aqui, porque é bastante coisa para mostrar em pouco tempo. Eu sou apaixonado por esse cara aqui, falaria horas sobre o satellite, mas não dá para mostrar tudo. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, um provisionamento, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui na parte de infrastructure. Lembra que eu falei do Compute Resource? Aqui eu tenho um Compute Resource, né, que é o meu VMware que está cadastrado aqui. Então, quando eu for provisionar um novo host, né, eu tenho um host group criado que fala, olha, quando eu vou provisionar host, eu vou criar um host nesse cara aqui. Já que eu falei sobre host group, né, para não atropelar os conceitos, deixa eu voltar um pouquinho antes. Host Group. Vou fazer um provisionamento de RHEL 9, tá? Isso aqui é uma das maneiras que a gente tem de agrupar os nossos hosts, tá? O que eu tenho aqui dentro do meu host group? Dentro desse host group de RHEL 9, eu falo quem que é o provedor de conteúdo para esse cara, né? Para os hosts que entrarem aqui, então vejam bem que o meu host group é um host group de RHEL 9 que está associado com Lifecycle Environment de Dev, tá? Por isso que eu criei aqui amarrei ele com o meu Lifecycle Environment de Dev, vai enxergar esse Content View. Quando eu for fazer um deploy, é dentro desse Compute Resource aqui que eu vou provisionar, dentro do meu vCenter, e eu consigo criar Compute Profiles. Eu vou mostrar para vocês na hora de provisionar o que é um Compute Profile, mas basicamente como se eu tivesse os perfil de EC2 lá na AWS, Small, Medium, Large, eu falo quantas CPUs ele vai ter, quanto de memória, só que como eu estou provisionando no VMware, aqui eu consigo especificar qual que é a rede do meu vCenter que vai enxergar, em qual data store vai nascer o disco, em qual cluster do meu vCenter ele vai. Deixa eu ver se ele abrir rapidinho aqui eu mostro para vocês. Compute Profiles. Deixa eu tentar tirar essa aba aqui do... Beleza. Esse aqui é o meu... Eu só tenho um aqui de demonstração, que é o meu Small. Isso tudo aqui é para facilitar a automação, porque na hora que eu for criar minha máquina, eu dou meia dúzia de cliques ali, vai nascer uma maquininha com tudo que eu já pré-configurei aqui, tá? Então, por exemplo, olha só, como é no vCenter, né? Então aqui o número de CPUs, memória, qual tipo de BIOS que vai usar, em qual cluster vai nascer, qual que é o meu resource pool, em qual pastinha lá dentro do meu VMware vai nascer a minha VM, a arquitetura do SO, e por aí vai, ó, qual data store, especifico o data store que eu vou usar, tipo de disco, se é
se é team provisioning ou não é, e qual rede ele vai enxergar lá. Poderia colocar mais de uma VNIC aqui, poderia adicionar para a máquina nascer com 2, 3 interfaces, dependendo aí de como essa máquina vai ser utilizada, tá? Então, beleza. Dentro do meu host group, eu tenho mais algumas abas aqui que eu vou passar rapidinho, mas eu tenho as minhas Ansible roles. O que são as Ansible roles? Eu posso importar lá no satellite algumas Ansible roles e amarrar elas com o meu host group, ou seja, todas as máquinas que forem provisionadas vão nascer com essas roles associadas. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma role associada com esse host group que ele vai instalar o meu client de OpenSCAP, que é o client que vai rodar lá a minha política de compliance, já vou falar sobre ela, vai fazer uma configuração do Message of the Day e vai configurar o SSH. Beleza. Configuração de rede e por aí vai. Vou correr aqui porque o tempo está acabando, então só quero mostrar funcionando. Vou criar um host. Na verdade já até acabou, né? Desculpa aqui, Daniel, mas eu vou correr. Prometo terminar logo. Então vou fazer aqui uma demo, rel 9, sei lá, número 10. Vou associar com o meu host group rel 9 de dev. E aí, vejam bem, quando eu associei com esse host group, já trouxe todo o restante preenchido aqui, ó. Já trouxe minhas Ansible roles associadas, as minhas configurações da VM. E aqui uma parte importante fala sobre o tipo de provisionamento que eu vou fazer, né? Então posso ter, por exemplo, um provisionamento baseado em template, ou seja, eu vou lá no meu vCenter, crio um template, né? Instalo minha VM e tal, converto para um template e todo o provisionamento vai partir daquele template. Qual que é a desvantagem de fazer esse tipo? Poxa, imagina que eu tinha um template de um RHEL 9.2, né? Agora eu estou com a última versão é o RHEL 9.3. Então eu tenho que criar um novo template ou abrir aquele template, atualizar o template e selar limpar ele, né, para deixar com as características de um template, para fazer um novo provisionamento da versão mais atual, né? É rápido, porém tem essa desvantagem. Network Based é um provisionamento via Kickstart, né? Então quem já fez provisionamento via Kickstart, você aponta lá um ks.cfg, onde você tem algumas pré-configurações do sistema operacional e você faz uma instalação sem interação. Porém, se eu usar essa opção aqui, esse tipo de instalação é dependente de alguns serviços, como DHCP, TFTP, para fazer aquele boot via PXE, né? Faz o PixBoot, carrega lá meu arquivinho de boot, e a partir daí ele vai fazer o ignition, né, do provisionamento. Mas nesse caso aqui, se eu usar essa opção, eu preciso fazer uma rede apartada de provisionamento, eu preciso fazer com que o meu satellite tenha uma outra NIC na minha rede de provisionamento, que ele gerencie o DHCP dessa rede, por aí vai. E eu tenho essa opção aqui, que é de boot disk based, né? Que ele vai. Isso aqui funciona para vCenter, tá? Mas atende aí a grande maioria dos clientes e é uma opção muito legal porque dispensa a criação de uma nova subnet só para provisionamento, dispensa eu ter que amarrar uma segunda NIC na minha maquininha virtual que vai nascer, de eu colocar mais um IP no satellite. Então ele vai atachar uma ISO de boot para fazer esse start do provisionamento, né? E depois o restante ele vai fazer todo via Kickstart, tá? Vou definir uma senha de root aqui. Deixa eu ver o nome que eu dei para essa VM, demo rel 910, beleza. E aqui, por exemplo, como eu não estou criando uma rede apartada de provisionamento e não estou falando para o satellite gerenciar o meu deployment, né? Eu vou especificar um IP na mão, então 10.36.30, sei lá, 125, por exemplo. Então vejam bem, eu demorei um pouquinho aqui porque eu expliquei, né, um pouquinho dessas abas, mas eu cliquei lá em Create Host, dei um nome para minha VM, selecionei um host group, selecionei o tipo de provisionamento e coloquei um IP. Só isso. Vou dar um submit e vamos ver ela nascendo lá, se Deus quiser, no vCenter. Está aqui minha maquininha brotando. Ó, vou abrir minha web console aqui e olha que legal. Ele pega lá meu Foreman boot disk, que é aquela ISO de boot que eu falei, né? Vou mostrar para vocês ela lá no vCenter e vai começar meu provisionamento automatizado. Se a gente vier no vCenter, deixa ele só passar um pouquinho aqui para vocês verem. Já passei 5 minutos do Kahoot, mas estou correndo. Se eu vier aqui na parte da VM Hardware, ele vai ter atachado aqui
Aqui, ó, uma ISO do Foreman, tá? Lembram que o Foreman é o upstream do satélite. Legal. Daqui até o final, o que que vai acontecer? Vai provisionar a máquina, vai, depois que o provisionamento terminar, vai customizar, vai rodar as Ansible roles dessa máquina, então toda a configuração, se eu tenho minha configuração de Puppet Server, gerência de configuração para customizar arquivinho lá de PAN, de usuário, de qualquer coisa que eu queira, instalação de software, essa máquina vai nascer pronta, tá? Com os últimos pacotes que estão publicados lá nesse Content View. Então, se o meu Content View está atualizado, vai nascer com todas as erratas, com todos os últimos patches, vai nascer atualizadinha. Se eu tenho Ansible Roles para remediar minhas políticas de OpenSCAP, já vai nascer prontinha, provisionada, tá? Então, daqui até o final, vai automático. E vou correr muito rápido aqui para vocês para mostrar a parte de compliance, que é o seguinte. Hosts. Vou mostrar direto o report aqui, como eu já passei do tempo. O que que é o OpenSCAP, né? Compliance Report, mais uma feature do Satellite. Nesse caso aqui, por exemplo, eu criei uma política de demonstração usando esse benchmark aqui de DISA-STIG, tá? Que é um benchmark que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos usa, né? Então eu crio lá, pego esse benchmark, ele é público, tá? Pego um XML lá da internet, vem com várias políticas default aqui no réu, essa inclusive vem, tá? E aí eu cadastro isso aqui, associo com o meu host group e falo, olha, quero que todo mundo que esteja lá naquele meu host group de réu 9 seja amarrado com essa política aqui, né? Rodo meus reportes. Quando rodar as Ansible Roles, vai rodar o meu report aqui, vai rodar o scan, né? E vai me gerar um report desse tipo aqui, ó. Demora um pouquinho. Enquanto isso, vamos ver se está provisionando meu host, bonitinho. Ó, tá lá instalando os pacotes. Daqui até o final, só alegria. Vamos, gente. Deixa eu tentar abrir uma nova aba aqui, sai do Fusca, entra no Fusca. Ah, legal. Abriu, não vou precisar dela. Beleza. O que esse reporte me dá? Ele fala, olha, rodei esse tanto de teste aqui, 178 passaram, 266 falharam. E qual que é a severidade de cada um desses itens que falharam? Olha, 230 desses que falharam estão no nível médio e tal. E aqui eu consigo ver o que é cada um desses caras que falhou. Se eu entrar no item, por exemplo, né? Ó, então, nesse caso aqui, não está instalado a IDE, que é um software de auditoria, né? Pô, não está instalado, ele fala como que eu resolvo isso aqui, né? E ele me dá vários snippets. Então, por exemplo, se eu quisesse remediar isso aqui via Shell Script, me dá pronto como é que eu remedio. Via Ansible, ele me dá aqui um trechinho do playbook. Via Puppet, como é que eu escrevo um módulo para remediar. Então, ele me dá várias opções para remediar isso aqui, tá? E por último, muito rápido, na minha lista total de hosts, não vai dar tempo de mostrar o Insights para vocês, mas olha só, o Satellite ele tem uma integração aqui com o Insights, que é um SaaS da Red Hat, que tem uh, um banco de dados enorme lá, que fica olhando para essas máquinas e fala, olha, teu ambiente está com tais severidades críticas, tem tais recomendações, o Satellite ele sincroniza e pode ser usado aqui como ponto central para a gente ver essas coisas. Então, por exemplo, nessa máquina aqui que acabou de entrar, né? Não, desculpa, foi a 00 que entrou. Mas, por exemplo, olha, eu estou vendo que lá eu tenho uma recomendação que o meu OpenSSH está permitindo o root login. Eu não quero que isso seja verdade. Eu posso vir por aqui direto, ó, e remediar isso aqui. Já tem um playbook pronto para isso, ele me dá duas opções, né? Permitir com SSH ainda, então para cada problema vai ter uma solução aqui, e posso lá rodar o meu remote execution para remediar isso aqui automaticamente. Então, galera, olha que coisa linda. Provisiona uma máquina com 3 cliques, nasce atualizada. Se tiver as minhas Ansible roles amarradas, já nasce compliant com a política de OpenSCAP que eu amarrei. Pronta para uso, com chave trocada, para quando eu precisar fazer um filtro, executar uma ação em massa, ela vai estar lá prontinha no meu satélite para usar, tá bom? Tinha mais coisa para mostrar. Desculpa, Daniel, passei do tempo, mas corri. Será que dá tempo ainda de dançar a Macarena aí no Kahoot ou não? Olha, eu não sei, hein, André? Será que vai? Pelo menos a galera aí tá agora. Eu lancei o desafio, né? Agora todo mundo vai fazer o máximo aí para
fazer outra mitada no Kahoot. Eu dei uma corrida aqui, não sei nem se eu falei de todas as coisas que eu coloquei no Kahoot, espero que sim. Olha, pelo que eu ouvi aí e assisti, eu acho que sim, viu, André? Acho que sim. Que solução sensacional, né? Eu vejo aí hoje o mercado está cada vez mais maduro, as pessoas têm cada vez mais ferramentas poderosas na mão aí e segurança. Eu olho para uma ferramenta como essa, eu que sou um sysadmin de 30 anos atrás, não tínhamos ferramentas assim. E controlar um parque de tecnologia com uma ferramenta assim ficou fácil, né? É, já Fácil foi a entre época, né? aspas, né? Mas ficou, pô, dá uma mão na roda, né? Foi a época que a gente tinha ali um conjuntinho de shell script para monitorar ali 10, 20 máquinas, né? Pois Esse é, satellite aqui, depois que você se acostuma, é tempo de voo, né? Qualquer ferramenta dessas aqui, se você entende o conceito, depois ele fica intuitivo. Mas depois é difícil, cara, deixar de usar. É muito cer- completo, é muito bom. certamente, se integra na infraestrutura ali, vi você trabalhando ali com VMware, com IBM Cloud, enfim, nossa, muito legal, muito legal. Muito bom. Legal. Vamos ver então como é que você foi no Kahoot, se você pegou leve ou pegou pesado. Eu já vou compartilhar minha tela, porque o Kahoot, se tem uma coisa que não pode ser cancelada nesse evento, é o Kahoot. A briga. O pessoal aqui fala, não, como assim não vai ter Kahoot? Tem que ter o Kahoot. Vamos lá, como é que foi o Kahoot do André? Valeu, André, muito boa apresentação. As Valeu, obrigado. as portas estão abertas para você e toda a galera da Red Hat. Vou até agradecer o Alexson aí pela indicação tua aí, e deu certo. A gente fez o meio de campo aí e você veio. Deu muito bom. Estou à disposição, sempre que eu puder contribuir, cara. Assim, essa contribuição com a comunidade é uma coisa que, inclusive, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da minha role, e é uma coisa que é muito valorizada na Red Hat, essas contribuições para a comunidade. Então, sempre que eu puder contribuir aí com alguma tecnologia que seja relevante, vai ser um prazer participar de novo aqui com vocês. Gostei demais da primeira experiência aí, está sendo muito bom, pelo menos para mim. Espero que eu tenha conseguido agregar um pouquinho aí para vocês e podem contar comigo para as próximas. Show de bola. Muito bom. A Red Hat aí, que é uma das maiores empresas do mundo, soluções open source, né? Muito legal. Exatamente. Vamos, galera. Dá tempo ainda de vocês entrarem no Kahoot. Já compartilhei a minha tela. O PIN do jogo é 9526323. 9526323. Vamos ver se vai realmente acontecer uma Macarena. Eu acho que não. Foi uma mitada assim. Não tem o que falar. 4 anos, eu jogo Kahoot todo mês, já jogo Kahoot em outros lugares, e eu nunca vi dar uma mitada dessa. A galera deu 100% numa resposta. Nunca vi. Ô, louco, é difícil, hein? 100% nunca vi. Eu já vi Mas, um, ó, já vi dois, três, mas 100% nunca vi. revisei aqui o meu Kahoot, eu falei de todas as perguntas, hein? Então Mesmo que demorou. rapidamente aí, cada um dos tópicos que estão aí, eu falei, hein? Boa, então vamos para cima. 9526323. Primeira pergunta valendo. Satellite, visão técnica. Vamos ver. Quiz. Qual é o projeto upstream do Red Hat Satellite? Falou no comecinho, hein? Moleza. Essa tá tranquilo. Ai, meu Deus. Pouca gente vai dar Macarena nessa pergunta. Não tem jeito. Ai, meu Deus do céu. Agora eu que tô suando frio. Prometeu, hein? Ai, meu Deus, vai. Ai, não deu. Fora, mano. Olha só. Eu suei frio agora, viu?
Muito bom. Valeu aí aos Pô, 5 que foram na outra questão e me tiraram dessa fria. eu acho que você combinou aí com a galerinha só pra, né? Tá muito fácil essa. Vamos ver, vamos ver. A próxima pergunta. Quiz também. Qual é o mínimo de memória para o deploy do satélite? Vai, gente. Alguém vai em alguma aí que tá errada. Quebra essa para mim. Ah, 20 gigas. É, lá também no começo você falou. É isso aí. É, essa aí eu passei rapidinho, Opa. eu confesso que é mais, né, difícil de lembrar. E essa daí foi logo no comecinho também. Vamos lá. Já escapei duas vezes. Vamos, ó. Útil alpaca, amigável tubarão, fofo pinguim. Os caras têm um empate técnico ali. Olha isso. 1.900 pontos. Vamos lá. Terceira pergunta. Verdadeiro ou falso? Para realizar um provisionamento via Quick Start, é mandatório configurar os serviços de DHCP e TFTP no satélite. Ai, Xelão. Deu. Aí, ó, é falso, né? Não precisa do TFTP. Boa. Esse último provisionamento que eu fiz aí foi assim, sem DHCP e TFTP. É, ó. Fofo Lontra assumiu a liderança, o Esperto Lagarto tá lá, tem um empate técnico com o Tio Alpaca e o Descolado Cisne. E o Sortudo Coruja também. Vamos ver, olha, os três finalistas ali, os quatro ali estão pau a pau. Vamos lá. Quarta pergunta. As Ansible Roles devem ser atribuídas para. Enquanto eu estava dando uma olhada nas questões aqui, mas só tinha uma em aberto. Aí, ó. Host Groups. Boa. Como é que ficou? Uma virada. O tio Alpaca subiu, voltou para o pódio. Um sortudo Coruja. Descolado Cisne. Tem ali, olha. Meu, outro empate técnico entre os quatro. Agora é hora da verdade. Última questão. Não vai dar. Escapei do Macarena. Será? Ah, essa aí eu acho que não vai dar Macarena Ah, também, não. eu escapei. Escapei. Essa vai dar bom para mim. Essa eu tô torcendo. Essa vai dar bom para mim. Não foi hoje. Essa eu tô confiante. Que essa daí, pô, trocadilho, essa daí dá meio que. É isso aí, ó. Não fazem parte do Red Hat Satellite a virtualização. Boa. É, Essa é daí isso é. mesmo. Essa daí eu deu confusão. Eu gosto dessas perguntas. Muito boa. É, essa pode até considerar que era uma pegadinha, porque eu mostrei muito o vCenter ali, mas ele faz o provisionamento na plataforma de virtualização, mas ele não é um virtualizador, né? Exatamente. Fofo Pinguim é o nosso terceiro colocado, o Sortudo Coruja é o nosso segundo e o Útil Alpaca fecha na primeira colocação. Parabéns aí, deixa seus nomes aqui para eu saber quem são vocês aí no chat. A Aline também vai compartilhar aí o link para vocês enviarem seus dados. André, muito, muito, muito obrigado. Foi bom demais, cara. Valeu. Eu que agradeço. Pode contar comigo para as próximas aí. Tamo junto. A porta está aberta para vocês. Valeu, senhores. Um abração. Boa tarde, valeu.